E aí, já vou falar sobre Melquisedeque, um cara que poucas vezes aparece na Bíblia, 2 ou 3 vezes, e hoje, na leitura de Hebreus capítulo de número 7, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui no nosso canal, então já se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque nós estamos em um projeto, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Eu quero te convidar para vir com a gente. Nós estamos lendo o livro de Hebreus, nós estamos agora também hoje lendo o livro de Êxodo e o livro de Salmos. Então vem comigo, Hebreus capítulo de número 7, pega a sua Bíblia aí. Se você não pode ler a Bíblia, então aumenta o som no carro, aumenta o som no trabalho, aumenta o som enquanto você lava a louça, cozinha, mas receba tudo aquilo que Deus tem para você. Hebreus capítulo de número 7, então no versículo de número 1, tô lendo aqui na NVT, nova versão transformadora, tá bom? Ele diz assim, ó: e esse Melquisedeque era rei de Salém, e ele fala, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Enquanto o rei de Salém quer dizer Rei de Paz, não há registro do seu pai nem da sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados, nem do começo nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que Melquisedeque não era um sacerdote segundo a ordem de Arão, dentro da tribo dos levitas, né? Não sabe de onde esse cara veio. E ele diz assim: e considerem, portanto, Melquisedeque como alguém importante. Até mesmo Abraão, o patriarca, reconheceu entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo dos seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, não era descendente de Levi, tá vendo? Eu falei para você. Recebeu o dízimo e em seguida o abençoou. Abraão já havia recebido as promessas, sem dúvida, que quem tem o poder para abençoar é superior àquele que é abençoado. Os sacerdotes recebem os dízimos, mas são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua ainda vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também entregam por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, né? Então por isso que é engraçado, as pessoas falam, de onde veio esse cara aqui? E ele diz, embora Levi não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, todos que sabem que o nosso Senhor veio da tribo de Judá, Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir as leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito, está falando aqui de Jesus, tá bom? Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos a certeza de uma esperança superior pelo qual nos aproximamos a Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes e sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus mesmo lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás, mas tu és sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções, mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam por meio dele através de Deus, e ele sempre irá interceder em favor destes. E de um sumo sacerdote como dele é que necessitamos, pois ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar da mais alta honra no céu. É isso que Efésios vai dizer, que a gente vai ler mais para frente. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente,
ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que ofereciam primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele, porém, Jesus, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou um sumo sacerdote perfeito para sempre. Você lembra, né, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vai ver isso, né? Já vimos ali em Gênesis, qualquer coisa sacrificava, qualquer coisa cortava lá o cordeiro, qualquer coisa derramava sangue, né, exatamente para remir ou cobrir durante um tempo o pecado do homem. Mas aqui nós começamos a ver em Hebreus que Jesus, ele vem como um sumo sacerdote ou como um sacerdote superior, é daí que vem a palavra sumo, e ele, querido, entra, né, como nós vamos ver, e ele entrega o sacrifício de uma vez por todos, porque ele entrega a sua própria vida, para que hoje eu e você não tivéssemos mais a necessidade de sacrificar animais e derramar sangue. Vamos voltar agora lá para Êxodo, capítulo de número 3, nós estamos vendo ali que Deus ouviu a oração do povo, não é? Acerca de libertação, um clamor. Nós vimos ali Moisés chegando na nossa história, não é? Beber uma água aqui, porque agora nós vamos para Êxodo 3 e 4. Então vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e ele levou o rebanho para o deserto, onde chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto, e Moisés, admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome esse arbusto? Preciso ir ver isso de perto. Quando o Senhor ouviu que Moisés se aproximou para observar melhor, Deus o chamou por meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, viste que a opressão do meu povo, tenho visto a opressão do meu povo do Egito, tenho ouvido o clamor por causa dos seus capatazes, sei bem o quanto eles têm sofrido, por isso desce para libertá-los do poder dos egípcios, os leve da terra dos egípcios para uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, hititas, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Sim, verso 9, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios tratam cruelmente cada um deles. Agora vá, pois eu envio até Faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Gente, imagine um cara que estava fugido do Egito, os caras queriam matar ele, recebe uma orientação de Deus para voltar e libertar o povo, para tirar os escravos de lá. Meu Deus, isso é muito, mas muito desafiador. Verso 11, Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este é um sinal que eu sou aquele que te envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão neste monte. Moisés então disse a Deus: se eu for aos israelitas, eles disseram: Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual o nome dele? O que então devo dizer? E Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou, né? E aí no hebraico é o Yud Rei Vav Rei, né? Que é o tetragrama. E ele vai dizer: diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vai, reúna os líderes de Israel e diga-lhes que Javé é o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó lhe apareceu, e tem observado atentamente como os egípcios têm tratado eles. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Ô povo de nome estranho, né? Verso 18. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem, e em seguida vocês lhe apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, não sem que a mão poderosa o force. Por isso levantarei, verso número 20,
a minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagre que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei com que os egípcios se tornem bondosos com os israelitas. Assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá para suas vizinhas egípcias, e das mulheres que visitam os artigos de ouro e prata e roupas caras, com os quais vestirão seus filhos e filhas. Desse modo vocês tomarão para si riquezas dos egípcios. Gente, olha que coisa louca. Além de Deus libertar, ele ainda fala: vocês vão sair livre, vão sair rico. Olha isso, meu, com muita coisa. Capítulo de número 4, verso número 1 de Êxodo. Tá acompanhando aí? Tá, então bora lá. Então Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir, o que eu posso dizer? O que eu vou dizer? O Senhor lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Joga então no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça um sinal e eles acreditarão que o Senhor, Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou dentro do manto, e quando tirou a mão estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. E Moisés colocou a mão outra vez. Quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você, se não deixarem de fato se convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem depois ouvirem, todos esses sinais, e tirarem-se da água do Nilo, porém desprezado é o Senhor, e transformará em sangue a terra. E ele diz aqui, capítulo de número 4, no versículo agora de número 10. Deixa eu beber mais uma água aqui. E ele vai dizer assim, Moisés, porém, disse ao Senhor: o Senhor, não tem facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna um homem mudo ou surdo? Quem torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto ao seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala muito bem, veja se ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por diante do povo, ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve você a vara e use para realizar os sinais que eu lhe mostrarei. Verso 18. Moisés então voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes, nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir a Midian, o Senhor lhe disse: volta ao Egito, porque todos queriam matá-lo e já morreram. Entendi, todos aqueles que queriam matar, morreu. A galera que estava querendo matar Moisés já tinha ido embora. Verso 20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos e montou no jumento e voltou para a casa do Egito. Levava à mão a vara de Deus. O Senhor disse então a Moisés: quando chegar ao Egito, apresenta-te como faça todos os milagres para os quais eu capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que recuse deixar o meu povo. Você dirá a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho para me adorar. Mas uma vez que você recusou, matarei o seu filho mais velho. Pesado, hein? Ele vai dizer no verso 24: no caminho para Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado, a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou a faca e a pedra e circuncidou seu filho. Quando o prepúcio tocou os pés de Moisés, ele lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse ao seu marido de sangue, ele estava referindo a circuncisão, pois depois disso deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: vá ao deserto ao encontro de Moisés. Encontrou Moisés no Monte Santo e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado de que eles disseram e falou também sobre esses sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito através de Moisés e realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu que o Senhor tinha enviado a Arão. Quando ouviram que o Senhor preocupava com eles e tinha visto seus sofrimentos, se prostraram e adoraram. Vamos lá agora, Salmos 48.
1. Vamos lá. Chegando aqui, dilema de Salmos. Isso aí, bora lá. Salmos 41, vamos lá que tá acabando, hein, ó. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra, o Senhor os protege e conserva a vida. Ele faz prosperar na terra e livra os seus inimigos. O Senhor é aquele que cuida quando fica doente, restaura a saúde. Orei, ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falavam mal de mim. Quando ele morrerá e quando será esquecido? Vistam-se como se fossem meus amigos, mas todo tempo se reúnem com calúnias contra mim e depois espalham por aí. Galera, tudo fofoqueiro aqui. E ele diz, né, todos me odeiam e falam por sussurros, imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem alguns, mas se levantará da cama. Né? Até meu amigo, em quem eu confiava, em quem repartiu o coração, se voltou contra mim. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde para que eu lhes dê o que mereço. Cara, sangue no olho aqui, né? E ele diz, sei que te agradas de mim, pois não vai deixar, né? E ele começou a falar, e trouxeste tua presença para sempre, louvado seja Deus, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém, amém e amém. Hoje foi um pouquinho mais longo essa leitura aqui, né? Mas se falar para você, fique fiel, fique constante, fique o tempo todo, querido, crendo na palavra, ouvindo a palavra, que assim como Deus está se manifestando de forma fiel para com cada um desses povos, eu tenho certeza que vai acontecer com você. O salmista clama ao Senhor o tempo todo e Deus vai lá e atende ele. A gente vê o povo também clamando, Deus levantando Moisés, sabe, querido, a gente vê ali em Hebreus Jesus como um sumo sacerdote da nossa vida para transformar a nossa história. Deus sempre está olhando para mim. Já escreve aqui no comentário, Deus está olhando para mim, né? Nossa, bateu até um sono aqui de tanto ler e eu queria orar com você, tá bom? Vamos lá, Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Declaramos mesmo favor e graça se manifestando, que de fato, Pai, famílias sejam mudadas, trabalhos sejam mudados, que o Senhor mesmo toque coisas, toque vidas, para que o melhor do Senhor aconteça. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Parabéns a você que está ficando até aqui. Quero lembrar que de segunda a sexta, 7h07, tem live no meu canal lá, o Leandro Machado, no Instagram, né, para edificar o seu coração. Espero ter edificado e ter abençoado a sua vida e até amanhã no nosso próximo vídeo.